Olá, boa noite, um abraço para você em casa que a partir de agora curte com a gente o PUC TV Esportes neste domingo, dia 6 de abril. Primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, Atlético e Goiás empataram por 0-0 hoje à tarde no estádio Serra Dourada e no domingo que vem, se der outro empate, o Goiás será tricampeão goiano e o Atlético precisa da vitória. Daqui a pouco, melhores momentos, entrevistas exclusivas, dirigentes, jogadores, a polêmica com o Carlos Alberto, que foi vaiado pela torcida do Goiás e provocou, tudo isso no PUC TV Esportes deste domingão. Comigo aqui no estúdio, Humberto Castro e Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasquetto? Boa noite a você. Tranquilo. Boa noite, Humberto. Boa noite, amigos de casa. Rapaz, e que decepção, né? Decepção não, a gente já tinha uma noção de que o público seria pequeno, mas 4 mil pagantes no Serra Dourada para uma final de campeonato goiano. Meu amigo, que absurdo. Eu que apostava em torno de 8, 7 mil torcedores pagantes. Aliás, eu falei 10, né? O Dante falou 8, foi isso mesmo. Foi. Eu tinha colocado 15 aí na terça-feira. Aí quando o presidente do Atlético confirmou os valores dos ingressos, né? 60 e 40, eu falei, não, eu vou reduzir isso aí. Vai dar no máximo 10 mil. O Dante baixou dele para 8, 7 mil, acabou dando 4 mil pagantes. Que decepção. Mas domingo que vem acho que o estádio vai estar cheio. E aí, Humberto Castro, satisfação, Humberto. Boa noite, Wendel. Satisfação, abraço aqui pro nosso Cleison. Pois é, o público antes da bola rolar no estádio estava decepcionante, pouca gente. Depois da divulgação e o futebol apresentado, eu acho que o público foi até bom demais. O Cleison divulgou aqui agora há pouco, 4.062. Eu fui lá pro Serra Dourada, até na hora que vim embora, não haviam divulgado. Para mim foi surpreendente. O Wilson, nosso cinegrafista aqui, perguntou, Pasquetto, tem umas 8 mil pessoas aqui? Eu falei, nunca. Aqui tem umas 5 ou 6. Eu errei feio, por 2 mil. Agora 4 mil acho que ficou dentro do esperado para a maioria. E na bucha para vocês dois, daqui a pouquinho vamos pro intervalo e na sequência tudo do primeiro jogo da final. O Goiás é favorito domingo que vem? Favorito, o empate. 8 empates seguidos. 8 empates seguidos, sendo que 7 empates seguidos entre Atlético e Goiás em decisão de campeonato goiano. Tem base? E de novo o campeonato pode ser decidido com mais um empate. Eu não duvido disso não, até disse que o favoritismo do Goiás devia não só pela pontuação e pelo futebol que o Goiás vinha jogando, apesar do crescimento do Atlético na reta final, mas que essa vantagem do empate, ela seria crucial para que o Goiás fosse apontado como favorito e até mesmo chegasse ao tricampeonato goiano. O Goiás é favorito domingo, Humberto? Favorito, mas se ele tomar um gol, acho que não tem poder de reação. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Botafogo lá na Paraíba. Só foi pegar um time de fora, teve dificuldade. E os dois times jogaram muito mal hoje. O primeiro tempo foi melhor, daqui a pouco a gente vai mostrar tudo e falar, mas o Goiás é favorito, né? Segue com a vantagem, mas se tomar um gol, acho que não tem poder de reação. Bom, depois do intervalo, tudo do primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. E participe com a gente pelo WhatsApp. Faça o programa conosco no 62 9693 4800. 62 9693 4800. Daqui a pouquinho a gente volta. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Escola Meu Caminho, única empresa educacional do estado de Goiás a adotar o Programa Internacional de Educação O Líder em Mim. Com esse conceito exclusivo, o aluno do 1º ao 5º ano terá um maior ganho. O Líder em Mim, o aluno desenvolve mais, aprende mais, promove mais. Invista numa boa educação. Procure a Escola Meu Caminho. A qualidade faz a diferença. Você é aluno de Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas é com a Papelaria Técnica. A
papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica. A técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. É isso aí, voltamos com o PUC TV Esportes, daqui a pouquinho tudo da final Atlético e Goiás, hoje primeiro jogo 0-0 no estádio Serra Dourada. Em 2-3 minutos, todos os lances do primeiro jogo. E faça o programa com a gente pelo WhatsApp no 9693-4800. O André Isaac agora há pouco deu uma limpada aqui no WhatsApp, o pessoal coloca a gente em grupos. Ruim, e é né? Grupo de tudo quanto é jeito, viu, Humberto? Você ia gostar, adorar, porque eu conheço você assim, a sua categoria. Rapaz, é um negócio gratificante. O que já tem de mensagem aqui, o VTzinho tá ficando pronto, daqui a pouco tudo de Atlético e Goiás. Mas antes, umas mensagens para dar tempo da gente ler todas. Boa noite, meu nome é João Vitor Giacomo. Vocês acham que o Goiás, em vez de ter 2 atacantes velocistas, não era melhor ter 2 atacantes fixos na área? E aí, Humberto? Eu disse no domingo passado que o Goiás precisa de um atacante de área, de um centroavante, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Hoje foi visível de novo, né? O Ramon chegava como jogador surpresa enquanto esteve em campo, mas com o Richelli aberto de um lado, Araújo do outro, tem que ter um centroavante, tem que ter uma referência. 2 atacantes de área, eu já discordo, porque no ano passado tentaram Walter e Neto Baiano e Viçosa e não deu certo. Então, um atacante de área é suficiente, o Goiás está mesmo precisando. Cleison, o doutor Dionísio pergunta, Pasqueto, boa noite, se o Goiás não contratar um atacante de ponta, briga para não cair. Manda um abraço pro meu pai, o doutor Dionísio. Doutor Dionísio, um abração pro senhor. Concorda com ele, Cleison Teixeira? Não só um atacante, concordo em parte. Para mim, não só um atacante, até vou mais além. Acho que o Goiás precisa de no mínimo mais 4 reforços para fazer um Campeonato Brasileiro Série A digno. Porque se contratar apenas mais um jogador, acredito que não vai fazer tanta diferença assim. Mas é fato que o Goiás precisa sim de um atacante de muita qualidade, que imponha respeito aos adversários. O Goiás precisa de laterais, o Goiás precisa de pelo menos mais um zagueiro de qualidade. E pelo visto, o Goiás vai precisar de mais meio. Mais jogador de meio campo, né? Mais um meio, camisa 10, porque até agora Carlos Alberto e o João Paulo não conseguiram mostrar nada. Nem o Thiago Real. E o Thiago Real, ele ensaia, querendo mostrar alguma coisa, mas acaba, no fundo mesmo, não mostrando absolutamente nada. Conheça a Vivari Móveis e Decorações, o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari, tudo em elegância, conforto e qualidade que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Daqui a pouquinho tudo do jogão de hoje à tarde, Atlético e Goiás, 0-0, primeiro jogo da final, aqui no estádio Serra Dourada. Mande um abraço para meu avô Geraldo. Eu e ele sempre estamos ligados no programa. Pedro Henrique, torcedor do Goiás. Valeu, Pedrão. Wendel Pasqueto, Goiás não quis vencer o jogo? E ainda será que a torcida pequena não foi devido ao mando do Atlético? Professor Ilson, da região Vera Cruz. Concorda com ele, Cleison? Não, quanto ao Goiás não querer vencer o jogo, eu não concordo. O Goiás com certeza queria vencer a partida, mas o time se mostrou um pouco desgastado, principalmente no segundo tempo. Até o primeiro tempo foi um jogo melhor e o Goiás esteve melhor na etapa inicial, criou chances reais de gol, mas acabou não convertendo. Agora, com relação ao público, sim, eu concordo muito mais pelo fato do jogo ter tido mando de campo do Atlético e pelos preços que foram praticados pela diretoria atleticana. Eu vi o Renan lentamente cobrando um tiro de meta aos 7 minutos do segundo tempo. Eu vi o Vitor aos 11 minutos do segundo tempo demorando a buscar uma bola, né, que o Gandula colocou em seus pés para cobrar um arremesso lateral. O Goiás gostando do empate. Então. Gostando do empate logo no início do segundo tempo. Então, para mim,
o Goiás não se esforçou para ganhar o jogo. Por isso que o segundo tempo foi muito ruim. E o Atlético também não teve forças para poder tentar vencer, porque o jogo era hoje, né? Pega um Goiás desgastado de viagem, se bem que depois do jogo o Adson Batista teve a capacidade de dizer que alguns parecia jogadores... que o Atlético que tinha jogado... Isso. Ele vai falar aqui, Isso, inclusive então daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto. Mas eu acho que o Goiás, segundo tempo, segurou a onda, porque o empate era um grande resultado, como foi. Aqui, ó, Pasqueto. Aí o rapaz escreveu aqui, o Marcos Paulo. O X é de carioca. De quem é a culpa desse péssimo público durante o campeonato? As equipes, a TV ou os dirigentes? Abraços, professor Marcos Paulo da PUC. Para você, Cleison. Não, os dirigentes que montaram equipes fracas, qualidade de nível técnico fraco. A TV, no caso, ela entra como terceira parte nessa situação. Às vezes influencia, principalmente quando é um jogo de decisão como foi hoje, mas o preço do ingresso esteve em primeiro lugar. Se os times tivessem qualidade, acredito que o torcedor optaria por assistir a partida em loco, ou seja, do estádio. Como os times são fracos, o Goiás um pouco melhor, mas o Atlético um time fraco, o Goiás também com uma equipe fraca, nível técnico fraco do campeonato, aí você junta violência, vem preço de ingresso, o cara prefere assistir em casa. E aí, Humberto, qual a tua opinião? Eu acho que a principal opção, o principal destaque dessas três opções aí no caso, o dirigente. Porque montaram equipes fracas, sem grandes atrações, sem grandes investimentos, até mesmo as equipes do interior. A TV não pode ser responsabilizada direto, porque ela não transmitiu todos os jogos, né? Então, mesmo os jogos que não tinha TV nenhuma, não tinha gente no estádio, muito pouco público, e a qualidade das equipes. Mas a qualidade das equipes, no caso de nível técnico baixo, vem da ousadia dos dirigentes. Além deles não ousarem contratarem grandes jogadores, tanto é assim que a Anapolina, depois que perdeu de 3 para o Atlético e não chegou à decisão, disse, olha, nós chegamos ao nosso limite. Então eles não estavam esperando, eles não montaram um time para chegar a uma decisão. Então a culpa diretamente do dirigente, que também não criou uma alternativa para motivar o torcedor com a ausência da nota show de bola. Bom, agora sim, vamos com os melhores momentos do jogo de hoje à tarde. Atlético 0, Goiás também 0, final do Campeonato Goiano. Serra Dourada, poucos torcedores para o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. Nos primeiros 5 minutos, nenhum lance de perigo. Apenas esta jogada de Juninho para cima de Pedro Henrique. Foi pênalti. Apenas aos 7 minutos, um bom momento para o Atlético. Jorginho recebe livre na área. Podia finalizar, mas preferiu o passe de cabeça, sem sucesso. Na primeira descida do Goiás, Richelli para Ramon, que conseguiu escanteio. Na cobrança, o zagueiro Pedro Henrique mandou a bola na trave. Nesse lance, o zagueiro Arthur do Atlético saiu jogando errado. A bola sobrou para Araújo, que caiu na área. Segundo o árbitro André Luiz Castro, simulação do atacante esmeraldino e cartão amarelo para ele. De novo Goiás, agora com Davi, que tentou de fora da área. Márcio fez a defesa no centro do gol. Aos 22 minutos do primeiro tempo, parada técnica. Que calor! E o pessoal aproveita para tomar uma água. De novo o Atlético, Jorginho escorou a bola para Juninho, que cruzou. E Fábio Lima, de voleio, quase marca um golaço. Nesse lance, Juninho é lançado, livre dentro da área, deixa a bola sair pela linha de fundo. Saiu mesmo? Tire as suas dúvidas. De novo o Atlético no ataque, Jorginho do lado esquerdo, toca a bola para Fábio Lima, que chuta para a defesa de Renan. No rebote, Juninho finaliza, e de novo Renan, grande defesa do goleiro esmeraldino. Goiás no ataque, Lima, Cruz e Araújo tenta de cabeça. 1 minuto depois, aos 44, Richelli puxa contra-ataque pela direita e cruza para Araújo. O zagueiro Arthur do Atlético salva em cima da linha. Na sobra,
O volante Amaral tenta de fora da área. A bola passa perto do gol de Márcio. Ainda no primeiro tempo, Juninho tentou pela direita. Inverteu para Thiago Feltri. Mas o lateral atleticano finalizou fraco. No intervalo, uma mudança no Goiás. Carlos Alberto no lugar de Ramon, que saiu contundido. No segundo tempo, os times não voltaram inspirados. Thiago Mendes e Fábio Lima tentaram, mas sem pontaria. A primeira boa jogada da segunda etapa aconteceu com o atacante Richelli, que pela direita finalizou, mas o goleiro Márcio fez a defesa em 2 tempos. Atlético no ataque, Felipe Brizola tentou de fora da área. Fácil para o goleiro Renan. O Goiás respondeu com Thiago Mendes, que tocou de calcanhar para Eric, que finalizou fraco, nas mãos do goleiro Márcio. O último lance de perigo do jogo aconteceu aos 39 minutos. Jorginho lançou Júnior Viçosa. No contra-ataque, o atacante atleticano tentou o passe, mas o zagueiro Jackson do Goiás cortou. No estádio Serra Dourada, 0-0. No primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. É isso aí, 0-0, lances de parte a parte, um primeiro tempo melhor do que o segundo, mas aí no frigir dos ovos, quem foi melhor, Cleison? Acho que o Goiás teve mais consistência, o Goiás teve mais posse de bola, mandou uma bola na trave, bem verdade que o Atlético teve uma ótima chance com o Juninho, mas o Goiás apareceu com mais consciência. O Atlético precisava jogar mais, necessitava jogar mais, até porque o Goiás tem a vantagem, um novo empate agora dá o título ao Goiás. O Atlético vai ter um compromisso nesse meio de semana pela Copa do Brasil e a tendência é que se desgaste mais para o jogo de domingo. Então, se o Atlético tivesse feito um resultado hoje, ele poderia jogar tranquilamente quarta-feira pela Copa do Brasil e sabendo que teria um resultado para administrar no próximo domingo. Mas não, o Atlético não se esforçou tanto assim, ou se esforçou, infelizmente o torcedor do Atlético ficou com uma péssima impressão, porque a equipe poderia ter pressionado mais o Goiás, que não fez lá uma grande partida. Então, acho que o Goiás acabou jogando mais, porém, para mim, até mesmo pelo segundo tempo, acho que o empate acabou sendo um resultado justo. Castro, foi justo 0-0? Demais da conta, hein? Como poderia também ter 1-1, acho que 1-1 no máximo tá bom. Mas o som do VT, o som que terminou o VT... As vaias, né? Isso, não é o som da sua voz, que aliás é maravilhosa, é muito bem produzido o VT do jogo. Mas o som que encerrou o VT, as vaias, é algo inédito e reflete o que foi o jogo, o que tem sido esse campeonato. Porque as vaias que surgiram da arquibancada, assim, do apito final do André Luiz Castro, essas vaias foram das duas torcidas. As duas torcidas lamentando o péssimo futebol apresentado em uma decisão de campeonato. Então, isso aí é o reflexo do que aconteceu. O público não está satisfeito. Essa questão do público pequeno também se junta a uma outra situação. O torcedor do Goiás ainda está magoado pelo que aconteceu ano passado. Pelo fato do time ter deixado escapar uma vaga que era certa na Libertadores, que estava na mão do Goiás. Aquela derrota para o Santos na última rodada. Sem contar que na semifinal contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Goiás também entrou com chance de chegar à decisão. Deu mole no fim, isso aí desanimou o torcedor esmeraldino. Então muitos não estão indo no estádio porque Goiás perdeu boa parte daquele time, não foi a lugar nenhum ano passado e o torcedor anda chateado com o Goiás. Essa que é a verdade. Entre mortos e feridos, dá pra gente salvar no Goiás o Richelli? Dá pra salvar o Richelli, dá pra salvar Quem o Amaral. Mais? O Amaral? Dá pra salvar Lima, o Davi. Gostei do Lima hoje, lateral esquerdo. Mas vocês estão salvando muita gente, já são 4. Não, mas são jogadores. Eu pesquei aqui, ó, fui lá com o Wilson, fiz o jogo. Pra mim, no Goiás, o Richelli. Somente o Richelli. E o Renan, que fez boas defesas. E o Renan. O Rio e o Renan. E o Márcio no Atlético. No Atlético, eu gostei do Feltri. O Feltri se apresentou pro jogo como antes não havia se apresentado. Nossa, eu acho que não tá devendo demais o Gostei do Jorginho. Bom jogador. O Juninho no começo. O Viçosa não acertou quase nada. Os dois artilheiros. O Fábio Lima, infelizmente, ele deu aquele voleio mal. E só. E o duro foi que... Mais nada. E o Arthur
Arthur que salvou uma bola e tal, Entregou esteve outra ali tranquilo. quase entregou. As defesas do Márcio não foram assim, tirando aquela do Renan, que foi exigente, tal, que exigiu dele. As defesas do Márcio foram tranquilas. O Arthur foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo, melhor né? em campo. Pra você foi o melhor em campo. Ele evitou a derrota do Atlético, quando ele salvou aquela bola em cima da linha. Se você ver por esse lado, né, que ele salvou a derrota. Ele salvou o resultado. Salvou Mas o Atlético esses nomes parada. citados, eles fazem parte de um contexto de jogadores que tiveram alguns lampejos na partida, como o Renan, por exemplo, naquelas duas defesas. Lampejos. Não teve aquele cara assim, o jogo não teve aquela consistência, não teve. É por isso que esses jogadores citados, eu dou nota 5 para cada um. Não teve ninguém acima dessa nota. Aí você pega mais o Renan quando foi exigido, mas ele foi pouco exigido, então você não pode dar uma nota, pelo menos na minha opinião, acima de 5 não. Esses jogadores citados, nota 5, e o resto é 3, é 2, é 1, futebol muito ruim apresentado. Vocês falam que eu pego no pé. E o Vitor cruzando? Bicho, o Araújo ou o Richelli vinha no primeiro pau, ele metia no segundo. Aí o cara abria no segundo, ele metia rasteiro no primeiro. Como é que faz? Talvez por isso o Claudinei até tenha dito que no Goiás ele não vai querer jogar com um atacante fixo. Porque se ele tiver um atacante fixo, ele vai depender muito dos laterais dele. Infelizmente não é só o Araújo não, o Lima também. Mas aí é pretexto pro Vitor jogar, né? Não, mas o Lima hoje fez bons Exato. cruzamentos. Teve um na cabeça do Araújo. Não teve. Pra mim o Lima tá longe ainda de ser um lateral ideal pro Goiás. Precisa melhorar mais muito, pelo menos mais uns 90%. Bom, vocês já disseram, consideram o Goiás favorito pro domingo que vem. Imagino que a expectativa seja de um jogo bom, pelo menos, né? Você acha que domingo que vem vai ser um Atlético o empate não vai servir. Um Atlético mais ousado, claro. O Goiás tentando nesse esquema com 2 jogadores rápidos na frente, buscar o contra-ataque para matar. Você sabe que no domingo passado, eu falei aqui sobre o regulamento do campeonato, hoje eu estava pensando, porque nós vivemos numa mesmice no campeonato goiano, né? 4 anos seguidos, Goiás e Atlético. 4 anos seguidos com os times usando o regulamento desde o primeiro minuto da decisão para ser favorecido e conseguir o título. Que eu estava até pensando, o regulamento poderia mudar também essa questão de privilegiar o time de melhor campanha. É justo, mas está numa mesmice tão grande que eu acho assim, se tiver 2 empates ou 2 resultados iguais, né, o time vence a primeira 2-1, perde a segunda de 2-1, decisão por pênaltis para ver se dá emoção. É o Humberto querendo prolongar o sofrimento. Já tá ruim o futebol apresentado, ele quer pênalti. O que você achou dele? Não, é pênalti da emoção. Não, eu discordo em parte disso. Eu acho que tem que privilegiar a melhor campanha. Se o clube está jogando com regulamento é porque ele fez por onde, fez por merecer. E outra coisa, a incompetência dos outros adversários. Porque se montasse a equipe um pouquinho melhor, o Vila Nova, por exemplo, foi rebaixado, tivesse montado um time um pouquinho melhor, poderia estar aí brigando em decisão. A própria Napolina, o Anápolis, que também vinha com um bom investimento, não fez nada daquilo que se esperava no Campeonato Goiano. O Trindade, que elencou na reta final, enfim. Eu acho que eu coloco a culpa dessa situação em cima dos times, dos adversários, do que propriamente no regulamento do campeonato. Acho que o regulamento do Campeonato Goiano é justo. Vamos dar uma olhada aqui nos lances polêmicos? Vamos lá com o primeiro, galera. Eu arrumei 4. Você tá de brincadeira, aqui é trabalho. Foi alguma coisa no Juninho aí? Falta de condicionamento físico, para ele um porte físico mais avantajado. Repete aí, gente, por favor. Essa do Juninho aí. Ele disputou com o Pedro Henrique, esse lance 1. E nem foi dentro da área também, né? Eu falei no off se havia sido pênalti, mas parece que foi fora lá. Pode ir repetindo, por favor. E aí, Castro? Tem um braço ali do Pedro Henrique, mas o Juninho já foi caindo antes mesmo de chegar no jogador, né? Então, absolutamente nada. Esse choque é normal. Esse braço do Pedro Henrique normal. Nada. Vamos pro número 2? E o Juninho tem essa característica aí, de cair mesmo. Vamos lá pro lance número 2, gente? Por favor. Aí, ó. Essa foi a simulação do Araújo, né? Arthur saiu jogando errado. O Araújo domina. Nada, né? Você já matou, simulação, não foi nada. E o André Luiz Castro bem amarelou. Muito bem o árbitro que foi lá. O Valdivino nem reclamou da arbitragem, pra você ter uma ideia. Mas não é possível, né? Que aí hoje ele iria reclamar de alguma coisa. Vamos lá pro... Porque assim, ó, o espetáculo foi tão ruim nos 90 minutos que não tinha por onde a gente falar alguma coisa de arbitragem. Não tinha o Adson falou sobre isso também. Vamos lá, gente, pro número 3, por favor. O lance polêmico número 3. É aquela bola do Juninho, saiu ou não, né? Eu achei que não saiu, não.
E aí, Castro? Acho que ela tem que sair toda, né? Ficar em cima da linha e sair toda. Ela não saiu toda, eu acho que... E quem finalizou errado ali foi o... Foi o Jorginho? Jorginho. Ele ali é o Jorginho, né? Aí, ó. Vai só mais um pouquinho. Aí, ó. Aí, Nossa, ó. tira-teima. Pois é, mas... Saiu não. Só não. Se sai o gol aí, menino... Christian Passo que trabalhou muito bem no jogo de passagem, mas errou nesse lance aí, foi precipitado. Não, se sai o gol ia ser um... Não foi erro do André Luiz Castro. Teve ali um o lance do Bandeira. Teve um lance no lateral, perto ali dos bancos de reserva, entre os dois bancos, em que o Christian Passos deu a favor do Goiás e o André Luiz Castro estava perto, falou, não, é a favor do Atlético. E o Atlético, na hora, o Martelotti até ficou chateado, ele tinha cobrado rápido o lateral. O árbitro, não, peraí, o meu assistente deu assim, mas eu entendo assim e tal. Então, o lance do Juninho tem nada a ver com o André Luiz Castro. Foi do Christian Passos que estava ali na linha. Bom, agora o último lance polêmico. O número 4. Aí é impedimento do Jorginho. O pessoal do Goiás ficou parado pedindo impedimento. Pode voltar, gente, por favor. Lá no comecinho. Pois é, mas agora, o que você acha? Quando o camisa 10 for tocar, dá uma parada aí pra gente tentar tirar uma... Agora. Não, um pouquinho antes. Que a bola já tá no meio. Eu sei que eu pego o pessoal lá em cima meio desprevenido, mas a molecada dá conta. O Renato, o Marquinhos. Aí. Lance normal. Tem um outro aqui no meio, né? É o Lima. Lance normal, porque é o Lima que tá de cara, o Lima dá condição em 2 jogadas, 2 lances. Nesse primeiro do Jorginho... Acho que é o Jackson aqui, ó. Não, lá embaixo ali, é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tá dentro da área. Sim, eu falo assim, mas o Lima lá tá parado dentro da área há muito tempo. O Lima tava parado, inclusive, antes do lançamento. Ele já tava... Também. Ele era o último homem, então a gente tem que citar o Lima como referência. Jogada normal. E depois aí de novo, aí vem o lance, o Juninho, o Lima de novo dá condição pro Juninho. Ele não sai, e o Juninho volta e chuta. Perfeito. Entendeu? Ele deu condição nos 2 lances. Perfeita análise do Cleison Teixeira. Então, como eu dei no máximo nota 5 para um ou outro jogador, para arbitragem 9. Foi bem o André Luiz Castro. Minha nota também, nota 9. Para mim, erros pequenos, erros assim, pontuais. Uma ou 2 inversões de falta. Isso, e teve uma falta longe, que ele marcou em cima do Thiago mesmo no primeiro tempo, que ele se jogou e não foi falta. Mas tirando outra lá no segundo tempo. Tirando isso, foi bem tranquilo. Foi, nota 9. Tranquilo. E o André Isaac, num trabalho de esforço do André Isaac, como tá trabalhando esse bichinho, viu? Ele esteve nos dois vestiários e bateu um papo com o Davi, um papo exclusivo com o volante do Goiás. E aí, André, boa noite. Boa noite, Pasqueto, um abraço para você, um abraço pro pessoal aí na mesa. Tô aqui com o Davi, né? Vocês estão aí comentando o jogo, agora vamos conferir a opinião de quem estava dentro de campo, né, e que participou da partida, participou bem, movimentação boa do Goiás. O que você achou, Davi? Primeiramente, o primeiro tempo, bem movimentado, hein? Movimentado, acho que um pouco mais de cautela no início do jogo, né, a gente vem de 2 jogos aí tomando gol muito cedo na partida, né, a gente optou em entrar um pouco mais cauteloso, um pouco mais defensivo e depois, com o decorrer do jogo, a equipe foi se soltando, acho que a gente conseguiu aí no primeiro tempo ter bastante posse de bola e criar algumas situações aí de perigo. Felizmente a bola não entrou, mas a equipe não deixou de ser ofensiva. O segundo tempo foi um pouco mais fechado, né? O segundo tempo acho que a gente acaba ficando preocupado, né? Não abrir muito o nosso setor defensivo, a gente acaba chegando um pouco menos. Acho que por mais que o jogo seja um jogo meio parado, meio feio para quem está assistindo, é importante a gente sempre jogar com regulamento. Acho que a gente jogou o campeonato todo em busca dessa vantagem aí para a final. A gente não pode abrir mão e, lógico, sempre respeitando a equipe do Atlético, que sempre faz por merecer estar na final. Para o torcedor que está ligado agora no PUC TV Esportes, o que o torcedor pode esperar do Goiás no segundo jogo? Acho que um time aguerrido que nem foi hoje, marcando bem, acho que sempre buscando a vitória, né? Acho que nosso time tem qualidade para isso e sempre buscando os gols. Acho que tem tudo para ser uma grande final aí esse segundo jogo e que a gente possa mais uma vez sair feliz. Obrigado, Davi. Valeu, obrigado, boa noite a todos. Tá aí o Davi, o Wendel Pasqueto é o nosso convidado no PUC TV Esportes aqui do lado do Goiás. Valeu, André. Daqui a pouquinho você volta com mais entrevistas. E é muito consciente, né, o Davi. E gente boa pra caramba. Sobre essa questão de jogar com regulamento, ele foi claro, não, no segundo tempo nós seguramos. O Ailê disse na saída hoje lá no Serra Dourada, o Ailê Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, que se o Goiás entrar para empatar domingo, perde. Perde, exatamente. Eu falei que se tomar um gol, pode não ter poder de reação. O Davi, o seguinte, confirmou aquela situação que eu falei, que o Renan já fez cera do início do segundo tempo, o Goiás jogou com o regulamento. Só que ele disse o seguinte,
por mais que o torcedor tenha visto um jogo feio, nós usamos, né, nós jogamos pelo regulamento. Agora, então assim, o próprio jogador sabe que o jogo foi ruim. Agora, por mais que o Goiás não queira, assim, não vamos jogar pra empatar e tal. Mas aí nesse caso eu questiono, assim, a culpa é do Atlético poder ter ido pra cima. Mas eu tô falando forçado. Assim, por mais que o Goiás não queira domingo que vem, acho que vai ser um negócio natural e o Claudinei vai até armar o time nesse sentido. Ó, vamos ficar aqui, o Richelli de um lado, o Araújo do outro, que ele deve prever isso, nós vamos ter espaço pro contra-ataque. Você acha que ele arma o time meio nesse sentido também ou não? Vai ser da mesma forma. Primeiro tempo, o Goiás vai encarar o Atlético de igual para igual, até tentando buscar o gol. No segundo tempo, se o jogo estiver empatado, ele vai usar a mesma estratégia que ele usou no segundo tempo desse jogo. Aí depende do adversário. Quando um time, Pasquete, chega para decidir e tem a vantagem, ele só ataca para buscar o gol a qualquer custo quando ele é muito superior ao adversário. Quando ele vê uma certa igualdade, quando ele vê que o adversário pode oferecer perigo e dificuldades para ele joga de acordo com o posicionamento do adversário, porque a decisão não é só o Goiás. Não depende só da vontade do Goiás. Eu vou jogar para empatar. Empatou? Não. Se eu jogar para empatar e o Atlético jogar para vencer, vai depender muito do ímpeto do Atlético e da qualidade. Porque se o Goiás jogar para empatar, mas o Atlético jogar para buscar a vitória, ele pode chegar à vitória. Então não basta apenas o Goiás querer empatar o jogo, como não basta apenas o Goiás querer só vencer a partida e jogar aberto, dando ao Atlético a possibilidade do contra-ataque e vencê-lo, sendo que ele tem a vantagem. Então são dois times. O Goiás, para mim, vai usar a mesma estratégia. O primeiro tempo ele joga de igual para igual, vai ver a reação do Atlético. Se o jogo estiver empatado, ele vai se segurar e deixar o Atlético partir desesperado para o ataque para tentar aproveitar no contra-ataque. É simples, é isso que o time vai fazer. Bom, o André Isaac bateu um papo com o Arthur. Tem mais entrevistas no Goiás, no Atlético. Após o intervalo comercial a gente volta e daqui a pouquinho também eu vou ler mais mensagens aqui no PUC TV Esportes. Aluno de Engenharia, Design e Arquitetura. Volta às aulas é com a Papelaria Técnica, a papelaria mais técnica de Goiânia. Temos toda a linha de materiais técnicos científicos e papéis especiais e o melhor preço. Traga sua lista e comprove. Tudo em até 3 vezes sem juros. Papelaria Técnica, a técnica que você precisa está aqui. 3922-7124. 3922-7124. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Voltamos com o PUC TV Esportes. Muita coisa ainda da final do Campeonato Goiano. E participe com a gente pelo WhatsApp 9693-4800. E aí, Pasqueto, eu sou o Álvaro Malheiros. O jogo foi muito ruim, o Goiás não jogou nada. Esse treinador é um brincalhão. Continua a mesma novela, Thiago Mendes jogando lá na frente. E resumindo, o time do Goiás é muito fraco e tem peças horríveis. Tá na bronca aqui, hein? Rapaz, quanta mensagem, que negócio gratificante. Boa noite a todos. Esse calor atrapalhou muito o jogo hoje, concordam? O Varley Carrijo pergunta. E aí, Cleison? Atrapalhou sim, os times sentiram, com certeza. Serra Dourado, meu amigo, aquele campo grande, aquele calor danado. Os times estavam meio que desacostumados com essa situação, né? Até porque vinha chovendo muito em Goiânia, as equipes jogando a maior parte das vezes à noite, né? Então acabou sentindo sim. Mas eu não acho que atrapalhou muito, não. Atrapalhou um pouco só. O jogador tem que se preparar para isso aí, para jogar numa situação como essa e correr 90 minutos.
Olá galera, meu nome é Simone e ainda acho que vai dar Dragão, até mesmo porque sou tigrão e nunca vou torcer a favor do Goiás. Sobre essa questão do posicionamento aí do Thiago Mendes, eu gosto desse posicionamento dele como terceiro meia, que é o volante moderno, marca e sai pro jogo, não como o quarto meia que o Claudinei está tentando colocar. Como o Goiás não tem um homem de referência, toda hora você vê o Thiago Mendes lá perto da área ou dentro da grande área como se fosse um atacante. Então isso aí está errado. Agora, não acho que ele deve continuar como volante, como vinha jogando, por exemplo, o ano passado com o Enderson Moreira. Para mim, terceiro jogador de meio campo, porque ele tem habilidade para poder chegar e encostar nos atacantes. E não tem qualidade para finalizar, tanto que ele vem jogando desde o início do campeonato ganhando dessa forma. Ele finaliza como volante. Exatamente. Perdeu um gol feito lá na Paraíba, frente a frente com o goleiro. Eu não tenho de memória, mas acredito que ele fez 2 gols no Campeonato Goiano, né? O Thiago Mendes, Esse jogando ano? como centroavante praticamente. Um gol eu lembro, no jogo contra o Grêmio Anápolis. Foi. E só. Só. Não tá... Então, quer dizer, não rende. Joga lá na frente e não finaliza bem. Fabinho e Aline, um abraço. Estão assistindo o programa lá em Trindade. Valeu, moçada. Domingo que vem aposta em 30 mil pessoas. 20 mil mochés e 10 mil atleticanos. E o Dragão sendo campeão na raça. O povo fala moché aqui, eu leio. Não sou eu que falo não, viu, gente? O pessoal escreve, eu sou fiel ao texto. Boa noite, meu nome é Marcelo do Jardim Guanabara e os preços dos ingressos são muito caros, mas vocês acham barato. Por quê? Ué? Nós não achamos barato hoje não. Achou barato, foi o presidente do Atlético, achou barato. Não achamos mesmo. Nós achamos caro. Vai ser barato domingo que vem. Domingo que vem vai ser barato. 10 conto, né? 20 com a camisa. 20 e 10 com a camisa. É isso aí. E com a time mania, né? Eu não acredito em 30 mil, mas 20 mil eu acredito. Tomara que vá muita gente mesmo ao estádio Serra Dourada. E o André Isaac esteve no vestiário do Atlético e bateu um papo com o Arthur Zagueirão. Diz aí, André. Ok, Pasqueto, estamos de volta aqui no vestiário do Atlético. Eu estou aqui ao lado do Arthur, agradecendo o Murtosa, agradecendo o Guilherme, a assessoria do Atlético. E aí, tudo bem, Arthur? Tudo bem, beleza? Tranquilo? Tranquilo, graças. Como é que foi? Você foi quase um goleiro hoje, hein? Consegui ali tirar aquela bola ali do Araújo e fui feliz ali em tá ajudando a gente, o Atlético. O jogo de hoje foi muito aberto no início da partida, até me surpreendeu, eu esperava um jogo mais fechado, e você? A gente sabia que a gente ia poder se expor um pouco mais no começo, e o Goiás também se expôs. Foi um jogo, primeiro tempo, acho que disputado, o segundo tempo a gente esperou mais quanto o Goiás, não foi um jogo tão disputado, mas por conta desse segundo jogo. Então acho que nesse segundo jogo agora a gente vai ir mais para cima, vai se arriscar mais, que a gente está precisando dessa vitória. Esse empate foi melhor para quem, Arthur? Acho que foi melhor para o Goiás, né? Que é a vantagem que a gente estava precisando. Mas a gente tem que tirar esse favoritismo dele no próximo jogo. Lógico que eles fizeram uma excelente campanha e conseguiram o empate que a gente estava querendo, mas a gente tem nossos objetivos também. O nosso objetivo é ganhar o próximo jogo para ser campeão. Obrigado, Arthur. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Fica com Deus. Ok, tá aí o Arthur, zagueirão do Atlético, aqui no PUC TV Esportes. O Wendel Pasqueto. Para vocês dois, o melhor em campo? Do Atlético. Do Atlético. Para você, o melhor do jogo? Foi tão equilibrado assim, ninguém se destacou tanto, que eu coloco o Arthur pelo lance que ele salvou em cima da linha ali. Esse lance faz com que, para mim, ele tenha sido o melhor em campo. E também na marcação, com exceção daquele lance que ele, só chutando errado, o Amaral pegou, depois o Araújo tentou cavar um pênalti. No mais, o Arthur foi firme ali na zaga. O Atlético teve muitos problemas na primeira metade do campeonato, porque o Martelotti não definia a dupla de zaga titular, sempre estava mexendo. Colocava aquele Alex Lima ruim que foi embora lá, acho que pro Nordeste, pro Ceará, não sei. É pro Ceará, né, que ele foi. Ceará. Felipe Amorim fez um gol hoje. Fez um gol, na vitória do Ceará 3-2 sobre o Guarani. Mas o Arthur firmou ali. Depois que o Arthur voltou a ser titular, ao lado do Lino, firmou ali a dupla de zaga do Atlético, e para mim, ele foi o melhor. Bom, daqui a pouquinho tudo sobre a polêmica das vaias para o Carlos Alberto, as vaias do torcedor do Goiás em cima do Carlos Alberto. Ô Humberto, qual o nome do Negão Motoboy? Negão Motoboy? O Negão Motoboy é apelido. Sim, o Eberson. O Eberson, mandando um abraço. Amigo nosso lá do bairro Goiás, torcedor do Goiás, conhece demais, hein? Não, você conhece, não, ele é mais famoso que nota de R$1, de R$2, de R$1 não existe mais. Trabalha lá na Sucesso FM. Bom, daqui a pouquinho eu leio mais mensagens, mas agora vamos ouvir o que disse o técnico do Goiás, o Claudinei Oliveira, sobre o jogo.
0-0 nesse primeiro jogo, foi um resultado justo? Eu acho que foi. Eu acho que foi injusto que o torcedor ter sido 0-0. Acho que é um jogo que poderia ter tido gols, né? Tem 1-1, 2-2, enfim. As equipes criaram. Acho que foi um jogo bastante equilibrado, né? Nenhum time teve domínio assim muito claro do jogo. Eu acho que foi um resultado justo, não foi injusto não. A vantagem é muito pequena, né? Vantagem muito pequena. Hoje, como vocês viram, as duas equipes tiveram chance de gol. Né? Poderíamos não ter feito e o Atlético ter concluído com felicidade uma dessas chances que teve. Então é uma vantagem muito pequena. Né? A gente não pode achar que está com uma mão na taça, não. Nós passamos aí como se fosse o primeiro tempo de um jogo de 180, né? Então aí estamos voltando, vamos recuperar os jogadores, vamos descansar. Tivemos uma semana desgastante, uma viagem longa. Você que esteve lá com a gente sabe que é desgastante para a gente que não joga, imagina para quem jogou. Né? Você acordar às 3 horas da manhã, sair do hotel, ir para o aeroporto, descer em Brasília, pegar ônibus, ir para cá depois de ter jogado 90 e tantos minutos buscando o resultado que estamos perdendo. Então vamos procurar recuperar os jogadores, né, e fazer com que eles cheguem inteiros no próximo domingo para a gente buscar com humildade, com bastante empenho, buscar o título. O Cleison, você sentiu que essa questão física que o Claudinei citou na coletiva e pesou contra o Goiás hoje, atrapalhou? Ela atrapalha um pouco, Pasqueto, porque o Goiás ele vem já nessa reta final de campeonato goiano e, como ele destacou, teve essa questão da viagem, um jogo desgastante, porque no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba, o Goiás teve que correr muito para tentar reverter o resultado. E hoje pegou um Serra Dourada contra o Atlético, um adversário difícil também, com um clima quente, que a gente já falou aqui, do calor, que isso pesa. Com certeza acaba trazendo, sim, e mesmo que de repente não reflita, não seja o reflexo real do condicionamento físico do jogador naquele momento, mas psicologicamente isso acaba influenciando. O cara tenta dosar, dar uma segurada, tanto que o Richelli, que fez até uma boa partida pelo Goiás, principalmente no primeiro tempo, ele saiu no segundo tempo morto, com câimbras, morto. Justifica pelo fato de ter ficado um tempo parado, mas mostra que o cara estava sentindo. E a gente mostrou ali nos melhores momentos, teve um lance do Goiás no segundo tempo, já no finalzinho, que tinha um jogador do Atlético com a mão na panturrilha, passando a mão nas pernas, e o Goiás no contra-ataque, tentando descer num contra-ataque dentro da área. Então o atleta também sentiu. Então isso mostra que realmente essa questão do desgaste influencia bastante. O Araújo hoje muito sumido, Humberto. Você acha que ele pode ter sido o jogador que mais sentiu essa questão física? Acredito que sim. Porque ele sumiu hoje, assim, não teve um lance nada. do Araújo. Não teve nada vezes nada. Não teve. Assim, o que ele finalizou sem que o Arthur salvou foi o goleiro batido já, mas assim, aquele lance do Araújo pegar, partir para cima, triangular, não teve. Segundo tempo mesmo, ele praticamente não participou da partida. Eu concordo em partes essa questão do desgaste, mas não vejo isso como desculpa para o futebol ruim. Por quê? Quinta-feira o Goiás chegou da Paraíba, viajou de madrugada, houve até uma mudança, ao invés do grupo se reapresentar à tarde para a hidroginástica, quando chegou de viagem, 11 horas da manhã no CT, já teve a hidroginástica. Aí o que aconteceu depois da hidroginástica? Teve tempo, quinta à tarde, para dormir e descansar. Acredito que todos descansaram e dormiram de quinta para sexta. Dormir à tarde é bom, Humberto? Acredito. É importante, às vezes, dependendo do desgaste da pessoa. Ainda mais de jogador de futebol. Sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã os caras tiveram tempo para dormir e descansar. Sexta tarde foi um treinozinho ali de 1 hora e meia. Sábado, aí eu acredito que descansaram de sexta para sábado, que todos dormiram bem. Você acredita? Muito. Eu acredito. Essa certeza. Eu acredito. E no sábado pela manhã, outro treino que é o recreativo ali, um rachão descontraído. Diz que até teve um bate-boca lá do Renan com o Richelli. Eu já ouvi falar em bate-boca, em agressão, já ouvi falar que não teve nada, já ouvi falar que a imprensa estava querendo agitar, já ouvi de tudo nesse trem. Teve alguma coisa? Pelo tanto de tempo, pelo tanto de tempo que teve o Goiás para descansar, depois que chegou de viagem quinta-feira, não serve como desculpa o fraco rendimento de hoje, não. Pode não. Fez parte, o calor. Mas não foi o motivo principal. Não, o motivo foi falta de bola mesmo. E também a questão de, como o Atlético não ofereceu resistência, jogou com o regulamento. Peraí, nós estamos um pouco desgastados, sol quente. Então vamos dar uma segurada. O adversário não está agredindo a gente, né? Meu goleiro aqui não está pegando. O Renan não pegou nada no segundo tempo. Foi só aquela defesa no primeiro, em 2 lances. 2 defesas, aliás. Então o Goiás se acomodou ao regulamento do segundo tempo. O Goiás foi isso mesmo. Faltou o Atlético ter atitude e tentar
é buscar o resultado. Como o Atlético não fez isso, o Goiás segurou. Quando a gente refere a cansaço, não é o cansaço, ai, cansei, e aí você para, fica um dia inteiro descansando, quer sem fazer nada, está descansado. O Jean entende essa situação, é preparador físico também, poderia até explicar melhor, mas eu acho que às vezes falta para um clube de futebol botar o preparador físico, alguém que entenda, o fisiologista, para explicar melhor essa situação. Quando a gente se refere a cansaço, é o cansaço do músculo. De repente o cara descansou, dormiu, tá ali bom. Mas o músculo ele precisa de tempo para recuperar, dependendo do desgaste que você teve na partida. Sabe o que o Tino então, uma vez falou pra mim? De repente você descansa, mas na hora que você começa a correr, dá 40 minutos, aquele músculo que você poderia, se tivesse tido uma semana de repouso, treinamento adequado, você poderia correr os 90 minutos sem nem sentir nada. Mas vai no segundo tempo você sente. O Tinho um dia aqui no Vila Nova falou pra mim, falou, Pasqueto, jogava no domingo, treinava na segunda, não tinha nada. Treinava fisicamente, não tinha piscina ainda, era o trotezinho, né? Exatamente. Chegava na terça-feira e estava morto, departamento médico. Que doía a perna. Que a dor. Parece, o cansaço muscular. 2 dias depois, entendeu? Mas esse povo tem muita condição para se recuperar, o Humberto disse do repouso, o Goiás dá medicamento, tem tudo. Piscina, tem tudo. E é isso aí, e não adianta chorar a torcida brasileira, porque agora, você quer mexer com isso, é desse jeito mesmo. E vamos ouvir o Martelotti, que esse assunto é meio enjoado, viu, Humberto? Não, eu só queria completar o seguinte, o pessoal do Atlético falou também em desgaste. Falou, daqui a pouquinho o Adson vai falar sobre isso. E o André Isaac, que categoria, André Isaac? Todas o André, hein? Relembrando as épocas de Anápolis, Rádio São Francisco, né? Rádio São Francisco, brilhou lá. Bateu um papo com o... Tava fininho o André naquela época. Eu vi uma foto aqui esses dias, ele fininho, parecia um jogador de bola. E o André Isaac bateu um papo com o Marcelo Martelotti, técnico do Atlético. Ok, Pasqueto, agora eu estou aqui no vestiário do Atlético, estou aqui ao lado do técnico Marcelo Martelotti. Tudo bem, né, Marcelo? Tudo bem. Tranquilo. Você jogou com o Claudinei, né? Jogamos juntos na mesma época, somos contemporâneos. Você era o titular, ele era a reserva? Chegou a ser, durante um período onde trabalhamos no mesmo clube. E como é que são as características de vocês dois como técnico e diante do que você viu no jogo hoje, nessa primeira partida da decisão do Campeonato Goiano? Não, ele é um treinador que tem muita competência, eu já conheço desde a época do Santos, onde trabalhamos juntos também. Então, eu sei das dificuldades que nós vamos encontrar, como encontramos hoje, pela qualidade do treinador, da sua equipe. E a gente vai, é lógico, se preparar também melhor para esse segundo jogo. O torcedor está acompanhando agora o nosso programa, está vendo aí os melhores momentos da partida, viu que o Goiás teve uma bola na trave, teve aquele lance que o Arthur tirou em cima da linha, teve também aquela defesa fantástica do Renan, 2 oportunidades para o lado do Goiás, uma real para o lado do Atlético. Diante disso, o Atlético saiu no lucro, Martelotti? Não, muito pelo contrário. O resultado foi ótimo para o Goiás, não foi tão bom para a gente, apesar de entender que não tem nada decidido, que tem mais um jogo para ser jogado e para ser disputado, onde aí sim se decidirá o título, mas um empate nessa primeira partida foi vantajoso para o Goiás. Foi do jeito que você queria ou faltou alguma coisa hoje para o time? Faltou, eu queria a vitória, eu queria que a gente tivesse um ímpeto maior, uma busca maior por essa vitória, mas entendo das dificuldades que nós encontramos e entendo também que a gente precisa ter um volume maior e se expor um pouco mais na próxima partida. Muito obrigado, bom descanso. Valeu, um abraço. Tá ok, tá aí o técnico Marcelo Martelotti do Atlético. É aquele cobertor, sapeca negrinho que fala, né? O quê? Porque se ele vai para cima hoje, de repente toma um gol para recuperar no segundo é mais custoso. Então parece que o Martelotti também assim deu uma segurada, com um pouco mais de calma, não tentou resolver a parada hoje. Agora ele sabe que domingo que vem ele tem que resolver de qualquer jeito. É o regulamento que dá vantagem ao Goiás por aquilo que ele fez, porque se o Atlético vai e se joga hoje, perde de 1, no domingo que vem não bastaria apenas uma vitória, ele teria que vencer por 2 de vantagem. Isso. Se perde 2, teria que golear, fazer Agora 3. uma vitória simples resolve. Uma vitória simples resolve, é o famoso 0,5 a 0. 0,5 a 0 já deu pro Atlético, ganhou, é campeão goiano. Ao contrário do que acontece também em outros campeonatos. A gente vê, por exemplo, o Campeonato Pernambucano hoje, o Santa Cruz pecou 3 no Sport. Se o Sport ganhar no domingo que vem 1 a 0 é pênalti.
Então por que o Santa... É pênalti? Não tem a vantagem. Então você não pode achar ruim não, Então por isso que aconteceu. Você tá querendo pênalti agora aqui, ué. Se for o mesmo resultado. Vergonha. Você tá mudando de opinião. Não, diferença de saldo de gols, não. Então ridículo. Então aconteceu. O Sport foi pra cima, se jogou era todo. Assim, lembra? Era assim, ridículo. Não dá mesmo. Agora o Martelotti, eu discordo dessa questão. Eu acho que o Atlético tinha que ter agredido. Claro, tem Humberto, mas ele tentou. Vamos lá. Olha aqui. O Fábio Lima não jogou nada. Aí ele botou o Brizola. Que também não jogou nada. Essa aqui é uma missão difícil do treinador. Mas tô te falando, ele tentou. Se o meia dele tá mal, falou, pô, preciso mudar isso aqui. Ele olhou pro banco de reservas, ele viu quem? O Diogo Campos tá, mas assim, ele tentou. Ele fez a dele. Ele tentou. Eu concordo com você, se o Fábio Lima não tá jogando nada, vai que esse Brizola vai e resolve um trem aí. Acerta um chute. Tentou, botou um cara mais inteiro. Não deu nada. Aí ele tirou o Jorginho, não. Ele tirou o Juninho e botou o Diogo Campos. Um cara mais inteiro, o Juninho já estava cansado. Não resolveu. A outra alteração dele eu não lembro. Ele tirou o Thiago Feltre e colocou o Vitor Oliveira, que foi na hora que entrou o Eric. Na hora que entrou o Eric, ele começou a triangular ali com o Vitor. Foi aquele lance, daqui a pouco vai mostrar. Ali o Thiago Feltre já com a mão, que eu falei, o jogador tá na panturrilha do Atlético na defesa. O rapaz tentou o Martelotti, Humberto, é que ele tá a pé de opção aí. Mas é isso que eu ia falar. Então ele não tem culpa. Não. Essa questão que foi colocada de que ele não se expôs, ele ficou preocupado em tomar um gol, é isso aí que eu acho errado. Ele não mudou o jeito de jogar no time dele. Mas agora ele tentou colocar um time mais inteiro. O mesmo time hoje do jogo contra a Napolina não foi o mesmo. Não, o Goiás é muito mais qualificado que a Napolina, ué. Você tá brincando, ué. A diferença é bem grande, mas e outra, é uma final, o Atlético não tem a vantagem, naquele dia ele já entrou sabendo do que tinha que fazer adversário, Pasquetto. É só ver o comportamento, o Arthur foi ouvido, ele não falou que ia atropelar o Goiás domingo, que contra a Napolina ele empatou, ele falou assim, nós vamos atropelar lá no outro domingo. Como é que faz, Humberto? Contra o Goiás ele falou, não, jogo difícil, nós vamos encarar, mas independente de resultado, o Atlético hoje não foi o mesmo de adversário. O Atlético hoje não foi o mesmo que foi, com a mesma disposição que foi contra a Napolina. É isso que eu quero colocar. E contra a Napolina foi a mesma situação de hoje. Ele tinha que reverter uma situação para não deixar para o segundo jogo. Então eu acho que faltou sim disposição. Agora, o que eu queria concluir é isso. O Martelotti olha para o banco de reservas, não tem opções que irão mudar a partida. Tanto é assim que o Watson já trouxe 4 ou 5 reforços aí para o brasileiro, jogadores que poderão jogar quarta-feira. Que vêm para serem titulares. Contra o Flamengo. Vão jogar já nesse jogo da Copa do Brasil. Aqui, ó, vou tentar ler 10 mensagens, dou conta? Dá. Claro. Pra mim tem que sair Claudinei e voltar o Hélio. Esse time é certinho para esse momento. Alberto, do Atalaia. Valeu, Alberto. Pasquetto, afinal foi a cara do campeonato, o pior de todos os tempos. Kleber e Igor. Valeu, moçada. Boa noite, o jogo de hoje foi com portões fechados? Não! Reclamam dos preços dos ingressos, mas na final do Paulista, no estádio do Pacaembu, que não é novo e nem reformado, os ingressos variavam de 40 a 200 reais e deu quase 30 mil pessoas. Um outro aqui, ó. Galera, boa noite, meu nome é Emaicon. Queria saber, na opinião de vocês, se os dois times têm risco de cair nas séries A e B. Abraço a todos. Correm risco, sim ou não, Cleison? Com esses times aí, corre. E aí, Humberto? Não. Pasquetto, você não acha que com a entrada do Carlos Alberto, o Goiás perdeu o Thiago Mendes e ainda perdeu com a saída do Ramon? Abraços, Marcos. Para mim, o Goiás piorou porque o Carlos Alberto se meteu a jogar lá na frente. Daqui a pouquinho tem o Claudinei Oliveira falando sobre isso. E para vocês dois, na bucha? Sim. Piorou? Piorou. Eu li quantas, Humberto? Você contou aí? 7. Então vamos para 8ª. Boa noite, Pasquetto. Você acha que o Tigrão está contratando bem? Abraços, Fabrício Ramos. Fabrício, eu não sei. A maioria eu não conheço. Vamos dar uma guardadinha. Aliás, daqui a pouco tem Tigrão aqui também, hein? Galera, não fica contratando. Não fica sem informação do Vila, não. Tá contratando mal o Vila, Mal, Humberto? contratando mal. Você vai falar mais daqui a pouco, então. Luiz Humberto, setor Bueno. Goiás gostou do empate, o Atlético vai estar cansado semana que vem. Eu sou o Goiás. Agora a última, hein? Que categoria. E eu selecionei essa para a última mesmo. Quem manda aqui, gente? O Júlio. Pior que esse jogo é assistir Faustão. Ai. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas,
nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Vamos lá então com o VT sobre o Carlos Alberto. Por volta dos 30 minutos ele foi vaiado pela torcida do Goiás e fez uns gestos assim, né? Vai a mais, vai a mais. Vem com nós. E ele disse que estava cumprimentando um caboclo. Não, dando um abraço pra fica vendo o que ele falou pro André Isaac. Vamos rodar aí, o Carlos Alberto. O que você achou de ser vaiado, Carlos Alberto? Pô, eu não ouvi nada, cara. Particularmente eu presto atenção no jogo, não me... Você fez até algum gesto? Eu fiz o... Tava me preocupando em fazer as jogadas. Você acha que você tá bem? Tô me sentindo muito bem, graças a Deus. O que você achou das vaias da torcida ao Carlos Alberto? Faz parte, eu acho que o Carlos Alberto é um jogador que gera uma expectativa muito grande quando entra em campo, né? E o torcedor não deve ter julgado que ele não estava bem no jogo, alguma coisa, e tem o direito de vaiar. Eu acho que prejudica, né? Eu acho que o mais correto, né, e o mais justo seria esperar acabar o jogo, depois que quer vaiar alguém, quer vaiar, vai, quer xingar, mas acaba atrapalhando o jogador ali, tira o jogador um pouquinho da partida, mas o torcedor tem direito de manifestar. Eu acho que o Carlos está acostumado, né, tanto com aplausos quanto com vaias. Isso aí faz parte. Para você hoje, o Carlos hoje pode render melhor jogando como meia, como ele ficou famoso do futebol, ou mais avançado como até ele jogou hoje, assim? O Carlos Alberto entrou para jogar como meia, né? Só que aí no jogo ali ele foi se adiantando, talvez até sentiu a necessidade de estar mais próximo do zagueiro. Se fosse para jogar de atacante, teria colocado o Léo Bonatini, né? Ele entrou para fazer a mesma função que o Ramon fazia. Só que o Thiago começou a vir buscar mais a bola, o Carlos Alberto se projetou, ficou um pouquinho mais próximo dos zagueiros. Né, mas é complicado esse negócio de comentar, o presidente falou lá, não sei o que, eu não ouvi o presidente falando, eu não falei com o presidente. Então aí você põe uma situação, o presidente falou lá não sei o que, o outro falou lá não sei o que, eu não ouvi, eu não vou comentar uma coisa que eu não ouvi. Bom, e daqui a pouquinho tem o presidente do Goiás falando sobre essa questão do Carlos Alberto. Um abraço para o garotinho João Anderson, repórter Aliança 1090, ele que ligou aqui. Ah, é o garotinho? Durante a matéria ele ligou aqui no celular e eu atendi. Vi que era ele e atendi, gente boníssima, da melhor qualidade. Você pede, eu atendo, eu aqui, você aí, unidos pelo futebol. E o dia que ele falou lá em Itumbiara, que era o último jogo pro Vila, o Vila precisava ganhar. Aí era o Gama narrando e ele nas reportagens. Aí o Gama chamou ele, alô Tocha! It's now or never! Para o Tigrão. Um abraço, garotinho. Porra, gente boa pra caramba. Agora... O Carlos Alberto desobedeceu o menino aí, o Claudinei? Não. O Claudinei falou, é pra ele jogar na meia. Ele foi lá pra frente, ué. Como é que faz? Mas o Ramon tava assim também, sempre misturando ali entre os zagueiros. Teve uma hora, Humberto, uma hora, sério, no primeiro tempo, tinha assim 4, eu não gosto de falar negócio de linha de 4, tinha 4 companheiros do Goiás assim, tudo enfiado no meio dos zagueiros e dos laterais do Atlético. O Araújo, o Thiago Mendes, o Ramon e o Richelli. E um vão, assim, um negócio esquisito. E aí, essas vaias... O Carlos Alberto entrou em contradição, porque o André Isaac, brilhantemente o André, em todas as partes, o André, né? Vestiário, gramado, foi o primeiro que chegou no Carlos Alberto, assim, é um multi-homem. Lembrando os bons tempos da reportagem. Mas... Para o André, o Carlos Alberto disse, não ouvi vaia, tal, aquele gesto foi para pedir bola e tal. Depois, já na saída do campo de jogo para os repórteres, até captado pelo Vinícius Silva lá da Brasil Central, ele disse, não, isso aí deve ser gente da oposição. Mas não tem nem oposição, gente. Pois é, então ele entrou em contradição. Agora eu acho o seguinte, eu lamento essas vaias. Eu acho exagero da torcida do Goiás. Carlos Alberto ficou muito tempo parado, quase um ano parado. Ele precisa ter ritmo de jogo, aos poucos vai adquirindo a forma física, a gente viu que ele ainda não está 100%. Com o passar do jogo, também acho que ele sentiu um pouco ali, por mais que tenha entrado só no intervalo, ele foi sentido que o melhor era ficar ali entre os zagueiros. É claro que aquela não é a posição dele. Mas o torcedor precisa ter um pouco de paciência com o Carlos Alberto. Né? Ele foi mal no jogo? Foi. Entrou mal, errou muitos passes, mas ainda é muito cedo para cobrar do Carlos Alberto. E o Claudinei foi bem. Não é só o Carlos Alberto. Qualquer jogador que você vaiar durante o jogo, você desconcentra o jogador e aí que ele não vai render mesmo. Deixa então para vaiar no final. Agora o torcedor já está chateado,
com o preço do ingresso, com o futebol ruim apresentado, com o Goiás não marcando o gol, acabou descontando no Carlos Alberto. Não tiro também a razão do torcedor, mas acho que houve exagero nessas vaias. Diga, Clayson. Pois é, Pasqueto, vou analisar aqui a primeira questão do Claudinei. Eu acho que realmente o Carlos Alberto, para mim, o Roberto acho que não, mas eu acho que ele desobedeceu o posicionamento. Jogador da categoria do Carlos Alberto, pelo que ele já fez, ele se sente no direito de fazer muitas vezes o que bem entender dentro de campo. Até desrespeitar um comando de um treinador. E ainda mais quando o treinador é emergente, como é o caso do Claudinei. Com relação à vaia do torcedor, o que o Humberto falou muitas vezes procede, mas eu acho que isso já é um jargão da imprensa, quando a gente até tenta ajudar, passar um pouco de tranquilidade para a equipe e tentar conscienciar o treinador, mas isso aí era há muito tempo. O torcedor hoje, vou parafrasear aqui um pouquinho o João Anderson, na questão do inglês, futebol já é business. O jogador hoje é profissional, ganha muito dinheiro. Há tempos, quando 20, 30 anos, o cara muitas vezes ele jogava o clube com amor, pela camisa, e a gente pedia compreensão porque o cara não ganhava muita coisa e estava tentando se empenhar para tentar ajudar a equipe. Hoje o Carlos Alberto vem ganhando muito dinheiro, meu amigo. Muito dinheiro. E o torcedor que paga para ver o Carlos Alberto e paga caro, ele quer resultado. Você acha que o cara paga para assistir um Cristiano Ronaldo, se ele não jogar bem, o cara não vai vaiar? Claro que vai. O Messi da mesma forma. Por quê? Porque ele paga caro para aquilo ali. Ele paga para ver o cara e ele quer resultado. Ele paga para ver o Carlos Alberto. O torcedor que foi no Serra Dourada, ele pagou 60 e 40, principalmente do Goiás, porque de repente ele estava na expectativa de ver o Carlos Alberto no segundo tempo e jogar bem. Mas ele chega lá e vê o Carlos Alberto daquela forma, ele vai cobrar, ele vai vaiar, porque ele sabe que o Carlos Alberto, se não der certo, ele pega a malinha dele e vai para outro clube ganhar dinheiro. Então ele vai cobrar mesmo, e eu acho que ele está certo. E eu conversei com os dirigentes lá na tribuna após o jogo, e vamos ouvir o que disseram. Valdivino e Adson no Atlético, foram os dois que falaram, e o Sérgio Rassi no Goiás foi o único que falou. O Ailê passou antes lá, eu confesso que não peguei. O Dr. João Bosco Luz não quis conceder entrevista, a gente entende. Ele falou assim, não sou o presidente mais não, o presidente está aqui. Eu falei, então tá bom. Valeu. É assim, é aqui comigo que eu quero ver. Vamos ouvir o que disseram os dirigentes após o jogo hoje. Empate por 0-0 no estádio Serra Dourada. Novamente, jogo igual. O Goiás teve suas chances, o Atlético teve as dele. Oitavo jogo entre as duas equipes, oitavo empate. Isso mostra que nós estamos bem equilibrados, os dois times, porque dificilmente você vai ver uma estatística de dois clubes se enfrentarem 8 vezes e empatarem as 8 partidas. Então domingo está em aberto, o Atlético pode ganhar, o Goiás pode ganhar, eu só espero que o Atlético ganhe e não dê novo empate. O Atlético tinha que ser mais audacioso hoje ou não? Olha, o Atlético tentou ser mais audacioso, mas o Goiás marcou bem, né? O Goiás jogou bem também, eu acho que o Atlético fez o que deu conta de fazer. Para domingo, o que deve ser feito de diferente? Marcar gol, que nós não fizemos hoje, pelo menos um, e não sofrer nenhum. Quem precisa ganhar somos nós, né? O jogo foi um jogo muito amarrado, muito truncado, não foi um jogo bom de se ver, né? Acho que nossa equipe, em alguns momentos, teve muita lentidão na saída de bola, né? Não teve velocidade, né? E pra gente ganhar um jogo, para buscar o título, nós temos que jogar muito mais do que jogamos hoje. Em alguns momentos lento, mas o sistema defensivo, os dois zagueiros ali, funcionou bem. Nós precisávamos mais dinâmica no nosso meio ali. Eu senti que, parece até que nós jogamos no meio de semana, e foi o Goiás que jogou. O Goiás estava mais inteiro, fisicamente falando, né? Mas vamos tentar fazer uma semana boa aí, buscar um ânimo, mas nós temos que mostrar aquela vontade lá de Anápolis se a gente quiser conseguir alguma coisa. Fábio Lima não foi bem de novo, muita gente aposta nele. O que está acontecendo com ele, Adson? Realmente é um jogador jovem, né? Um jogador novo, e a gente tem que procurar entender isso, né? Realmente ele não conseguiu fazer uma grande partida, mas a gente fica na esperança que ele tem aqueles lampejos que possam nos ajudar e que seja diferente desse próximo domingo. Agora há pouco eu ouvi o presidente, o Valdivino, nem perguntei para ele de arbitragem, até entendo que a arbitragem foi boa. Algum reparo sobre o André hoje ou não? Não, eu não vou nem falar sobre isso. O jogo nem contribuiu tanto, né? Foi um jogo um pouco apático, né, Pasqueto? Não foi um jogo ritmo de final, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma semana boa e tentar fazer algo diferente. Como o senhor viu essas vaias da própria torcida do Goiás para o Carlos Alberto?
Eu acho que as vaias não devem ocorrer durante a realização do jogo. As vaias, guardem-as para o final da partida, lá no túnel, porque senão você prejudica o desempenho do atleta. Temos que levar em consideração que o Carlos Alberto jogou fora da sua posição. Ele estava jogando de centroavante, ele não é centroavante. Ele seria um quarto homem do meio campo. Então isso também pesa. Ele, na saída de campo, perguntado sobre o assunto, disse que não tem culpa de coisas orquestradas no aspecto da oposição. O senhor entende que isso procede realmente? Existe uma mobilização contra o Carlos Alberto, oposição contra o Carlos Alberto? Não, absolutamente. Foi recebido aqui de braços abertos, tanto pela diretoria quanto pela torcida. Quanto a isso eu não concordo. Presidente, se o Carlos Alberto jogou fora da posição, foi um erro do Claudinei colocá-lo ali? Não, eu acredito que não. É uma opção do treinador. Ele não joga com centroavante, ele joga sempre com dois jogadores que caem pelas beiradas. Só que eu acho que o Carlos Alberto talvez não tenha assimilado bem o que ele quis. Porque ele jogou mais parado na área, na frente, quando ele deveria voltar com a bola dominada e partir para cima da zaga do time adversário. Uma decisão e um público pequeno, presidente. Você acredita que a promoção do Goiás trará mais gente, mais torcedor no domingo que vem? Esse é o objetivo. Nós estamos colocando o ingresso a R$40 as cadeiras e R$20 as arquibancadas, ainda com direito a 50% de desconto, mediante apresentação de time mania ou com a camisa do clube torcedor. No domingo aqui o Goiás é favorito para conquistar o tri? Não existe favorito numa decisão. Claro que nós temos o benefício do empate, mas o empate deve ser uma contingência do jogo. Caso seja a contingência do jogo, estaremos satisfeitos com o empate, sem dúvida. Bom, Cleison, você destaca o que nessas entrevistas aí que fizemos? Não, sobriedade dos dirigentes, muito bem analisada ali a questão do Goiás pelo Dr. Sérgio Haas, falando desse posicionamento do Carlos Alberto, né, e até depois questionado por você sobre a questão do Claudinei ter errado ou não, ele falando desse posicionamento ter partido de repente do próprio Carlos Alberto, que é o que eu acredito também, que esse posicionamento partiu mais do Carlos Alberto. E no Atlético também tranquilo, o Adson analisou bem, tá gordinho, Adson? Analisou bem a equipe atleticana. Rapaz, a picanha, o cupim tá bom ali. O Atlético teve essa dificuldade no meio campo, faltou mais agilidade, faltou mais dinamismo, e a gente sabe que essa questão parte muito mais do meia de criação dele, que nesse caso hoje é o Fábio Lima, que a gente já falou que não jogou bem, né? Jogou muito mal. E aí, Castro? Gostei demais da entrevista do Valdivino de Oliveira. Obrigado, eu que fiz. Muito boa entrevista. Que malandro, hein, Cleiton? Muito boa entrevista com o Rapaz, eu não quis perguntar para ele de arbitragem. Eu falei, não vou perguntar porque ele vai, de novo, o mesmo assunto. Vamos botar ele para falar de outro trem. Mas foi boa por isso, porque ele não falou de arbitragem. Aí, ó. Depende muito de quem faz, né, monstro? Aí é uma questão de categoria internacional. Parece que ele culpou a imprensa pelo público pequeno. Se o elevador do Serra Dourada estivesse funcionando, o André Isaac estaria lá também. Estaria. Que é isso? O André é ponta firme. Na entrevista de bastidor. Vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho falaremos do Vila. Luciana preparou o material do Tigrão. Afinal, ontem cedo teve coletivo. É o time que vai estrear dia 18 contra o Luverdense na Série B. E daqui a pouco também você ligue e participe ao vivo com a gente. 3946-1992. Daqui a pouquinho o número na tela. 3946-1992. Olha que eficiência da moçada. Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente volta. Aô, moçada! A Celaria Gaúcha é a loja do cowboy. E para deixar o peão traiado, tem completa linha de botas, chapéu, cinto e fivela country com vestuário completo das melhores marcas. Garrote, HB pra lana, cure com descontos especiais. Celas pra laço, tambor e toda a linha de arreios, com fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocaiúva, número 357 em Campinas. Telefone é o 3233-6427. Escola Meu Caminho, única empresa educacional do estado de Goiás a adotar o programa internacional de educação O Líder em Mim. Com esse conceito exclusivo, o aluno do 1º ao 5º ano terá um maior ganho. O Líder em Mim, o aluno desenvolve mais, aprende mais, promove mais. Invista numa boa educação. Procure a Escola Meu Caminho. A qualidade faz a diferença.
Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Dois abraços aqui pro Nel, zagueiro, ex-Goiânia, Atlético e Goiás. Jogou no Goiás com o Filipão. Ontem um evento lá na casa do Adolfo Campos, aniversário do Adolfo. E que evento, viu? Evento, é isso aí. Menino velho. Companheiro lá que saiu daquele jeito, bonito no pedaço. E tudo de bom pro Nel, que diz que gosta da gente e nos assiste sempre. Um abração pro Adolfo Campos, que ontem completou aniversário. Adolfo, Edson Rodrigues e uma moçada boa. E hoje é aniversário da minha esposa, Juliana. Opa! Tudo de bom, viu, meu bem? Família Você tá de parabéns por me aguentar e eu de parabéns também, porque formamos uma dupla maravilhosa, companheira boa. Eu quero aproveitar aqui a sessão abraço, mandar um abraço pro Netinho e pra Rose, Pelé, pessoal lá da Celaria Gaúcha. Nós estamos tendo agora, a partir de agora, abril para maio, junho, né, já o início de exposições agropecuárias, de rodeios, né, e a Celaria Gaúcha lá inovando. Você né, meteu uma botina aí. Olha aí. Antônio, dá um take. Rapaz do céu. O negócio é diferenciado. Espetáculo. Então, exposição agropecuária em Mutunópolis, no norte do estado agora. Rapaz, é personalizado embaixo ali, eu vi, tem um cavalo aí, né, na sola do... Que é isso, que coisa da linda. Botina, que maravilhosa. Um abraço pra turma lá na Celaria Gaúcha. Vamos lá com Vila Nova. Tigrão tá treinando, se preparando. Ontem teve jogo treino contra o time Sub-20 e a Luciana Vitorino traz as informações do Vila. O técnico Sidney Moraes segue na preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 18 de abril contra o Luverdense. Na manhã deste sábado, o time colorado realizou um treino coletivo contra o time Sub-20 e venceu de goleada por 4-0. Destaque para o atacante Rafael Oliveira, que marcou 2 gols. O time titular foi com Kleber Alves, Léo Rodrigues, Gabriel, Álvaro e Cristiano. Leonardo, Gilmac, Radamés e Marcelo Toscano, Gustavinho e Rafael Oliveira. E já que a maior carência do time é no meio-campo, Nenê Bonilha chega para ocupar a vaga. O meia de 22 anos, revelado pelo Corinthians e que estava no Audax São Paulo, é o novo reforço colorado para o Campeonato Brasileiro. O jogador vem por empréstimo até o fim do ano. Nenê Bonilha, volante. Volantão. Tava no Osasco Audax, Campeonato Paulista. Titular? Hã? Titular? Titular. Boa contratação. Já jogou no Avaí. Boa. Ele é do Corinthians ainda. E na escalação ontem, o que chamou a atenção, o Léo volante, que é da base do Vila, de lateral direito. E o Léo Rodrigues, que é lateral direito, jogando no meio. O meio teve Gilmac, Radamés, Léo Rodrigues e mais um. Toscano. Não. Toscano tá... É o Toscano, hein? Não, o Toscano... Marcelo Toscano, hein? É Toscano, Gustavinho e o Rafael Oliveira, isso. E o Toscano que treinou bem. Eu gosto desse jogador, já vi ele atuando pelo Paraná Clube. Nenê Bonilha, lembra dele, Cleison? Não lembro desse jogador. Lembra não, né? Não. Mas já pelo menos o Vila com o time, né? E o nome é diferente, é um nome diferenciado, né? E o Vila com o time já, né? Bem começamos a montar a equipe, caiu. vamos esperar o início do campeonato. Como eu disse na sexta-feira, só vou ter algum tipo de opinião sobre as chances do Vila Nova e sobre a qualidade da equipe do Vila Nova depois que eu assistir pelo menos 2, 3 jogos da Série B. Vamos com a galera então ao vivo com a gente. Mas antes eu destaco, venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Eu falo da Garoni, que é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. Vamos lá, tá terminando o programa. Hoje foi cheio de assuntos. O espaço para o torcedor vai ser menor, mas a gente não deixa de ouvir a galera.
pelo 3946-1992. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Humberto. Humberto, mora onde, Humberto? Moro na Vila São João. E aí, você torce pra quem? Goiás. Foi no jogo hoje? Não. Assistiu na TV? Assisti na TV porque eu, como a maioria da torcida do Goiás, decidimos boicotar esses preços absurdos do dirigente do Atlético. E você gostou do Goiás hoje? Horroroso, horrível. Você não tá animado pra domingo que vem, não? Eu acho que domingo que vem nós ganharemos o campeonato, mas eu tô preocupado com o Brasileiro Série A. Esse aí é um perigo. Qual que é a tua maior preocupação, Humberto? Bater o recorde do Náutico do ano passado. Tá desanimado, Humberto, hein? Meu xará realmente não passa muita confiança, não. Humberto, valeu, obrigado, boa noite, viu, querido? Obrigado, abraço pra vocês. Quando eu disse que eu não tô preocupado, você pega hoje o Ituano ganhou do Santos, né, cara? O Santos vinha no embalo, Campeonato Paulista. Aí eu vejo esses outros estaduais aí, tá tudo no mesmo Humberto, nível. só tá observar tudo mesmo que nível. no Ituano, já hoje 70% da equipe já está negociada. Quando os jogadores saem para grandes clubes. Vou tentar ler. Tudo bem, mas os grandes dos outros estaduais estão enfrentando problemas, é isso que eu estou colocando. Vou ler 5 mensagens aqui antes do próximo telespectador, vamos lá? Vamos. Boa noite, Pasqueta. Assistindo o jogo de hoje entre Goiás e Atlético, parecia que era o Atlético que tinha o jogo na Paraíba. E ainda foi e voltou de ônibus para Paraíba. Domingo o Goiás vai ganhar fácil. Leonardo, o Watson também falou sobre isso. O campeonato goiano funcionaria com a fórmula de pontos corridos? Sim ou não? O Tony Regis, enfermeiro do SAMU, pergunta, Cleison. Em 99 foi uma competição disputada em pontos corridos. Ela teve emoção até 5, 6 rodadas pro final, 7 rodadas pro final. Eu acho que não. Eu gosto dessa fórmula mata-mata. Meu nome é Luvanor e se o Goiás não contratar pelo menos uns 5 reforços, mas tem que ser reforços mesmo, senão é segundona. Tem outro telespectador na linha? Já, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com que eu falo? É o Lincoln Vieira, Pasqueta. Ô Lincoln, e aí, querido? Beleza. Eu já ia ler a sua mensagem, mas já que você ligou... O que você acha domingo que vem? O que dá? O Lincoln é atleticano, sempre participa com a gente. O que dá domingo, Lincoln? Olha, Pasqueta, eu tô achando assim que o Dragão hoje estava fazendo corpo mole e parece que estava tendo tipo uma orientação para não ganhar o jogo de 1-0. Mas você não concorda? Mas você não concorda que ele deu uma segurada, porque se vai com a desvantagem, fica difícil reverter depois? Isso. O que eu acho o seguinte, eu acho que se o Atlético tivesse feito um gol hoje, o Goiás ia partir com tudo pra cima do Atlético no próximo jogo, que não seria bom pro Atlético, entendeu? Entendi. Se o Atlético levar um gol, depois ele não consegue reverter. É verdade. Você acha que dá Atlético domingo, Lincoln? Tá animado? Eu acho que dá Atlético sim, porque eles vão partir mesmo pra cima, e eu acho que eles vão dar tudo, entendeu? Como deu no jogo contra a Napolina. E mesmo sendo um jogo no meio da semana, eu acho meio difícil o Atlético não levar esse título, porque é lógico que o favoritismo é do Goiás, é amplo favoritismo, é estrutura, entendeu? Inclusive até de reservas, né? Uhum. Mas eu acredito no Atlético ainda, eu acredito no brilho daquele jogador do Atlético. Só uma dúvida, você foi no campo hoje, Link? Foi no Serra Dourada? Não fui, que hoje eu dei uma saidinha, eu viajei para uma cidade aqui, próxima aqui, mas eu não iria também não, por causa do preço dos ingressos. O Valdivino tá com sacanagem, né? E aí falou um atleticano. Ô, Lincoln, eu queria ouvir a opinião dele. Brigadão, viu, querido? Tudo de bom. Não, falou. Ó, e falou um atleticano. O Valdivino veio com uma onda, e o Valdivino tem algumas pessoas na imprensa não, na imprensa até que ele tem alguns contra. Mas assim, ele tentou botar na cabeça do torcedor do Atlético que a imprensa fez campanha para o torcedor não ir no jogo. O torcedor não é bobo, não. E o Valdivino é muito inteligente para dar uma declaração dessa. Aqui, ó, boa noite. Hoje foi triste pagar ingresso caro para ver Richelli morto e aquele Carlos Alberto que pegava na bola e caía. Torço pro Goiás, mas confesso que torci pro Atlético fazer um gol para ver se o Goiás acordava. Manda um abraço pro meu marido Rafael, assinado Cristiane. Um abração para vocês dois. Pasqueto, já pensou o próximo campeonato ser um Tigrão? A renda vai despencar. E vai mesmo. Você pode ter certeza. Olá, galera da PUC TV. O Verdão já é campeão. Manda um abraço para o meu esposo Carlos Júnior. Ele assiste vocês todos os dias. Obrigada. Viviane Jardim, Novo Mundo. Carlos Júnior, um abração para você. Tem mais telespectador na linha? E aí, Antônio? Tranquilo, garoto? Tem ou não?
Tem, né? Tem. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Quem tá falando? É o Ailton Jardim Lebrão. E aí, Ailton, tudo certo? Tudo certo. Você torce pra quem, querido? Pro Goiás. Foi no jogo hoje ou não? Tá trabalhando, Pascoal. Tô trabalhando. Você também trabalha de domingo, igual a gente aqui, né? Tô escravo. Deixa eu te falar. Escravo. Você já observou que você é um cara que se observa muito futebol. Certo. Você já observou as percas que o Goiás teve do ano passado para esse ano? Demais da conta. Começando pelo presidente. Começando pelo presidente? Olha o erro que esse presidente é esse Carlos Alberto. Esse cara ia matar o Goiás, moço. E o Ailê foi contra, sabia? Eu sei. Na O época... Pasqueta observa também. Olha a dupla de zaga que o Goiás tinha. Foi embora. Rodrigo fez um gol hoje pelo Vasco. Então, e olha o Walter, a referência que o Goiás tinha na mídia nacional, moço. Perdeu demais, né? Pensa, rapaz, só perdendo, vai. Ou um campeonato goiano, esse Goiás já devia ter ganhado assim de folga. Hoje mesmo podia ter liquidado a fatura se tivesse o Walter aí. Não tem referência, Pasqueta. Aí fica difícil, né? Se nós entrar no brasileiro, que estima aí, meu amigo. Então tá beleza. Nós vamos cair. Tá beleza. Ô, abraço vocês aí, viu? Ô, tudo de bom. Valeu. Ô, tá bom pagando vocês, viu? Obrigado. Brigadão. Obrigado mesmo. Ele citou 2 ou 3 nomes Ah. aí. Tem mais, né? Tem mais. Não, tem. Na verdade, os que ficaram, Amaral e o Davi. E acho que o Ramon também. Thiago Mendes, velho. Thiago Mendes. É o meio campo. E o Vitor, velho? Não, o Vitor... no no ano passado... Ah, você tá falando dos que ficaram bons. Os que ficaram bons. Amaral e que Davi. ainda dão conta. Não, né? Amaral e Renan, Davi. né? Do Renan. Renan, Amaral e Davi. Que dão É. conta bem. É. Meu nome é Roberto. Vocês acham que o Goiás pode se manter na primeira divisão se contratar uns 3, 4 ou 5 jogadores? Pra mim de 4 a 5, com certeza, bons jogadores, bons. E aí, Humberto? Condição de ficar. Rapidão. Não, é por aí, eu já falei. Nós temos mais quantos minutos 2 ou ainda? 3. Tem mais um telespectador na linha, né? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Adair Malheiros, Adair, você torce pra quem, Adair? Goiás. Foi no jogo hoje? Fui não, cara. Carlos ingresso. Mas assistiu, né? Assisti a televisão. Gostou do Goiás? Gostou Gostei do jogo não. ou não? Não, muito ruim, o time tá muito ruim. Vai se arrumar 2 laterais urgentes, o Lima não dá conta, o Vitor não dá conta. Um atacante urgente, o campeonato brasileiro tá enrolado. É, né? Eu concordo com o menino aí, com O Cleison ou o Humberto? o Humberto. Certo. A questão da Libertadores, o pessoal tá grilado. O que ele falou, ele tem sentido. Porque aquilo ali foi sacanagem. Tem muito torcedor do Goiás não tem dado por causa disso. Mas domingo vai dar muito tempo, porque o preço do ingresso é que manda, né, bicho? Quem vai no estádio é pobre. É isso aí. É pouco, 40 conto é puxado. O público de hoje é o retrato do campeonato, do campeonato fraco. Você vai ter espetáculo. Se esses caras jogarem aí, tá fácil mais ganhar dinheiro jogando bola ou desse jeito. É verdade. Valeu, Adair. Um abração, querido. Um abração pra vocês aí. Olha que mensagem boa aqui, ó. Pasqueta, é o Joel. Vamos bater uma bola. Joel lá do Solar dos Girassóis. Pô, aqui é companheiro, rapaz. Eu menininho. E esses dias eu me encontrei com o seu Paulo, viu, Joel? Que era o outro porteiro lá do condomínio Solar de Girassóis na T5, onde eu vivi a minha infância. O filho do Joel, sabe como ele chama? Não. O Wendel. O Wendel também. Pergunta xará. por quê, Humberto? Se ele é companheiro ou não? Ah, então. Homenagem ao Claro, companheirinho homenagem. aqui, ué. Coisa Tudo de bom, viu, Joel? Aí é bem companheiro Você tem o número, mesmo. depois a gente conversa. A, Fala aí, a querido. frase acho que define tudo isso aí, né? Ingresso para rico de um pobre futebol. A gente falou de contratações para o Goiás. O Wallace do setor Faz Salville pergunta: o Kleber Gladiador não seria uma boa para o Goiás? Kleber? Isso. Atacante põe respeito. Seria. Na mesma linha do Tá Carlos inteiro, Alberto, né? polêmico. É. Aliás, o ponto favorável do Carlos Polêmico, mas Alberto... joga mais que o Carlos Alberto. Joga joga mais. muito sai. Ponto favorável do Carlos Alberto. Não tomou cartão hoje. Ô, gente, eu agradeço aqui a todos que nos mandaram mensagens, são muitas. Eu tentei ler o maior número possível, mas continue com a gente. Depois do intervalo tem o André Isaac, a Luciana Vitorino e o Humberto Castro com o programa Brasil Esportes até 11 da noite. Gols de todas as finais por todos os estaduais. Falou Cleison, falou Valeu, Humberto. Satisfação. Até já, falando clássico carioca, hein? Um abraço a quem me abraça.